Irmãos e irmãs, no mundo de hoje, para muitas pessoas, a fé é um elemento que está assim, meio limitado a alguns aspectos da vida, a alguns ambientes da vida. Por exemplo, para muitas pessoas a fé é algo que está confinado a um espaço como esse. Está limitado a um ambiente como esse, ou seja, os ambientes conhecidos como religiosos. Os espaços onde as pessoas exercitam a sua religiosidade, as igrejas, templos, qualquer que seja o conceito de fé, qualquer que seja a concepção religiosa, para muitas pessoas a fé é algo que está muito ligada aos ambientes religiosos, aos espaços religiosos e à vida religiosa. Ou então, fé é algo que precisa estar muito presente na hora das tragédias, na hora dos sofrimentos, na hora das dores, na hora das dificuldades. Seja porque nessa hora a gente nem sempre tem uma explicação plausível para o que acontece, ou também porque na hora do sofrimento a gente precisa encontrar força em algum lugar para aguentar o tranco. Por conta disso, até o Gilberto Gil falou que vale a pena andar com fé. Quando ele diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Só que o conceito que ele tem de fé nessa música não é o conceito que a gente tem. E se diga isso claramente. Mas isso reflete que há um conceito na sociedade de que a fé tem utilidade nas ocasiões em que a gente não pode bambear, em que a gente precisa resistir na hora da dor e da dificuldade. Ou então um outro aspecto em que a fé é lembrada, um outro campo, é no campo da superstição, no campo do mágico, no campo das soluções rápidas, fáceis, quando se quer atingir um sucesso, Trago o amor perdido em 3 dias. Não trago não, isso eu não estou falando. É o que a gente vê afixado nos postes, nas paredes. Esse é o campo mágico da fé, para soluções que a gente quer, para o sucesso. A fé é usada como ferramenta para se obter um resultado. Essas concepções, esses campos, esses aspectos em que a fé é reconhecida genericamente como válida, atinge a vida das pessoas em geral e não raramente, essa compreensão de fé confinada a esses aspectos, o aspecto do ambiente religioso, da hora da dificuldade ou como uma ferramenta para alcançar algum resultado, afeta muitas vezes a mente, consciente ou inconscientemente, a mente das pessoas que se consideram seguidoras de Jesus Cristo. Nossa ideia é lembrar que fé, esse tipo de fé, não combina nem um pouco com a perspectiva das Escrituras Sagradas. A fé, segundo a Bíblia, e que é assim descortinada de uma forma clara, ampla, através de Jesus Cristo, tem outras características. A fé em Deus tem outros aspectos. Então, veja só, para a gente, coloca para a gente, por favor. Não está funcionando. A fé em Deus, ela na verdade não é um elemento confinado à área da nossa vida. A fé em Deus é extremamente prática. Ela não é uma fé teórica. A fé em Deus, segundo a Bíblia, tem um aspecto prático necessário. É uma realidade prática que é aplicável na vida cotidiana, ela se aplica no dia a dia, ela não só ela é real, como ela é aplicável. Ela funciona no nosso dia a dia, não está confinada a nenhum ambiente religioso. Ela é aplicável no nosso cotidiano. Isso. Ela é aplicável no cotidiano. E mais ainda, ela serve como direção para a nossa vida diária. Ela tem esse componente realmente de funcionar
nas nossas lutas, de nos dar força na luta, de funcionar quando a gente precisa realmente de uma resposta, tem esse componente, mas ela não está confinada a isso. Ela é prática, ela é aplicável ao nosso dia a dia, ela nos dirige nas nossas decisões. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a fé em Deus, segundo a Bíblia, é o condutor da nossa vida diária. E, no quarto aspecto, ela nos faz pessoas inteiras. Isso é muito importante. A fé, segundo a Bíblia, ela nos mantém preservados como pessoas inteiras. Quando a gente vai nas Escrituras e entende o que significa andar com fé, que não é a fé nisso, naquilo outro, mas é uma fé com foco adequado, num único Deus verdadeiro. Existem outros deuses, mas todos os outros deuses são deuses falsos. A fé concentrada, voltada para o Deus verdadeiro, que também é um presente que Ele nos dá, ela tem esse poder que talvez seja mais importante e mais negligenciado. A gente tantas vezes quer resultados, quer respostas, que a gente esquece que um dos aspectos mais fantásticos, mais profundos, mais preciosos da fé é que caminhar com Deus numa fé relacional nos mantém preservados na integridade. Nós somos preservados como pessoas inteiras, como pessoas íntegras, em todos os aspectos do nosso ser. Deus não deixa nenhuma área da nossa vida, Deus não deixa nenhuma área da nossa vida intocada. Deus não deixa nenhum aspecto da nossa vida de fora dessa relação com Ele. Em outras palavras, Deus não é uma ferramenta, Deus não é um elemento para ficar confinado em algumas áreas da nossa vida. Deus é a própria essência da nossa vida. É por isso que essa série fala sobre isso. A ideia dessa série é exatamente mostrar para nós que Deus chama pessoas através da história para caminhar com Ele. Deus chama pessoas, é essa caminhada com Ele que nós estamos chamando de fé. Nós não estamos chamando de fé uma crença em alguma coisa. Nós não estamos chamando de fé uma mera conjectura, uma possibilidade. Nós estamos chamando de fé essa caminhada com Deus que nutre a nossa vida. Deus sempre chamou pessoas, continua chamando na história da Bíblia e ao longo da história, e nós fazemos parte desse ao longo da história. Continua chamando pessoas para andar com Ele, para viver uma vida de relacionamento com Ele. Nesse relacionamento, Deus realiza a sua vontade, o seu propósito, os seus planos nas nossas vidas. E um dos resultados mais belos dessa caminhada com Deus é exatamente algo que todo mundo aspira, mas nem sempre sabe, nem sempre percebe, que é um desejo silencioso da sua alma, que é exatamente amadurecer como gente, amadurecermos como pessoas, nos conhecer melhor quem nós somos, conhecer melhor as nossas interações com os nossos semelhantes, porque exatamente isso é construído debaixo desse relacionamento com Deus, é que cumpre em nós as maiores aspirações da alma humana. É essa caminhada com Deus, nos tornando pessoas plenas. Isso é um processo de crescimento. Isso é o que a nossa alma deseja. No fundo, isso é o que a nossa alma deseja. E a gente só consegue encontrar isso quando descobre o privilégio de andar com aquele que nos fez, nos criou e em Jesus Cristo nos resgatou para nos tornar mais parecidos com Ele. É só andando com Ele que a gente descobre isso. Quando a gente percebe que Deus, andar com Deus, promove na nossa vida esse amadurecimento em todas as áreas da nossa existência, em todas
todo o nosso jeito de ser, nós nos tornamos pessoas, usando uma expressão bem simples, pessoas melhores, pessoas mais completas. Na perspectiva dele, quando a gente percebe isso, a gente entende que fé realmente não pode ficar confinada a um ambiente de igreja, a um ambiente religioso. Fé não pode ser usado como uma ferramenta para a gente obter vitórias, para a gente obter sucesso. Fé não pode ser apenas um elemento que a gente guarda na gaveta e quando a tragédia chega a gente corre atrás dela. Não pode. Fé é uma caminhada constante, como disse, como está na nossa chamada, na nossa vinheta, é uma longa caminhada na mesma direção, acompanhados por Deus. Para isso o Senhor tem nos chamados. Essa é a premissa básica dessa série. É que fé é essencialmente andarmos em relacionamento com Deus. Fé é, antes de tudo, uma vida de relacionamento contínuo com Deus. A aplicação dessa verdade, e guarde essa premissa, isso vai nos acompanhar nesses 4 domingos em que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer isso comparando, vendo essa realidade na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, nós vamos nos surpreender como ele era um cidadão comum, como eu e você. E como ele aprendeu a andar com Deus, a partir do chamado que ele recebeu do profeta que o antecedeu, que foi Elias. Ele foi o sucessor do profeta Elias. E Eliseu, honestamente, não estava esperando ser sucessor de Elias. E nós vamos tomar alguns paralelos entre essa experiência de Eliseu com aquilo que acontece comigo e com você, pelo fato de sermos chamados por Jesus Cristo. Somos chamados, assim como Eliseu foi chamado, a uma fé relacional. É bem verdade que o chamado de Deus para Eliseu aconteceu através do profeta Elias. Mas o chamado de Eliseu não era para seguir Elias, mas para realizar, no ambiente que ele estava vivendo, no contexto que ele estava vivendo, a obra que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tá? É isso que nós vamos ver. Vamos lembrar que Jesus nos chamou a um relacionamento, uma vida de relacionamento com Ele, com os seus seguidores. E essa fé relacional produz em nós mudanças, transformações. Então nós vamos ver o primeiro aspecto que nós vemos na vida do profeta Eliseu. Então, o tema de hoje, que é a passagem bíblica, é essa renúncia, e vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos, esses 3 versículos, de 19 a 21, que são o chamamento de Eliseu. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Eu leio 19. Você lê o 20 e todos juntos vamos ler o versículo 21. Acho que já chegamos, né? As folhas passaram para ser passadas. Então vamos lá. Primeiro Reis 19 e 21. Então lemos assim: eu 19, você o 20 e todos o 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os enrolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram.
Eliseu viveram no século XIX, no século IX antes de Cristo. E a época em que Eliseu viveu era uma época em que Israel era um reino dividido, estava mergulhado numa idolatria talvez a mais profunda, ou uma das mais profundas da história do povo de Deus. O povo de Deus tinha se rendido sob orientação do seu rei e a sua rainha Acabe e Jezabel, tinha se tornado um povo adorador de Baal. Baal, o deus principal dos cananitas, dos povos que tinham sido desalojados muitos séculos antes, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Mas nessa ocasião, Israel adorava a Baal. E você lembra, a história de Elias é mais famosa que a história de Eliseu. Você se lembra, possivelmente, da história em que Elias confronta no Monte Carmelo 400 profetas de Baal. E ali existe aquela cena em que ele faz um sacrifício, um altar, os sacrifícios, os profetas de Baal fazem também o altar, e a proposta é que aquele Deus que respondesse com fogo consumindo o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro, e os profetas de Baal fazem todas as suas cerimônias e nada de Baal responder, e Elias ora e Deus manda fogo. Naquele momento o povo se surpreende, diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, mas tudo indica que essa foi uma coisa muito transitória, muito passageira, porque o povo, a própria rainha Jezabel fica profundamente enfurecida e vai atrás de Elias, e depois dessa grande experiência de Elias, Elias foge, deprime, vai para o monte, para dentro da caverna, e Deus vai lá e tira Elias de lá e diz assim: Elias, você agora vai sair daí e você vai ungir, vai escolher Eliseu como seu sucessor. E o texto bíblico é muito interessante, porque Eliseu está num contexto muito curioso. Ele era um homem comum. Ele era um homem que vivia com a sua família na fazenda, cuidando das coisas dos seus pais, da sua família. Ele estava exatamente, quando Elias passa para chamá-lo, ele está exatamente num dia como outro qualquer. Ele está ali cuidando da lavoura, atrás da 12ª junta de bois, segurando o arado e fazendo o que um fazendeiro faria todo dia. Aquele dia era um dia comum como todos os outros. Ele está ali quando Elias passa e coloca a sua capa sobre ele. Esse ato de colocar a capa é como se ele estivesse dizendo: você está sob a minha autoridade, sob a minha orientação agora. E aí a resposta de Eliseu é um pedido para Elias. Ele diz assim: olha, me deixa me despedir dos meus pais, me deixa beijar os meus pais, eu volto e vou te seguir. E Elias diz assim: olha, vai, se tiver seus pais e volta, porque você entendeu exatamente o que eu fiz com você. Você entendeu exatamente o que eu fiz com você. Eliseu vai, despede seus pais, e na volta ele pega aquilo que era a sua vida cotidiana, pega aquela junta de bois, sacrifica, e faz um sacrifício cerimonial. Com o arado de madeira, ele faz um altar, cozinha, faz um grande churrasco, chama as pessoas que estavam ao redor da sua família, o povo, faz uma refeição, então queima o arado, deixa as coisas para trás e segue adiante, vai seguir a Elias. Esse é o chamado de Eliseu. Mas o chamado de Eliseu não é o nosso chamado. Ele serve apenas como referência para a gente. Alguns valores, algumas percepções que Eliseu teve coincidem, se identificam com aquilo que Jesus fez com os seus chamados, com aqueles a quem ele chamou. Jesus
fez no passado, nas páginas do Evangelho, e continua a fazer um tipo parecido de chamado para as pessoas deste tempo, para mim e para você. Assim como um homem comum foi chamado para seguir o profeta, assim Jesus continua, até hoje vai continuar a chamar gente comum. Gente comum vai ouvir aquele chamado que gente comum do tempo de Jesus ouviu. Vem me seguir. Vem me seguir. Você é uma pessoa comum. Mas, embora você, na sua essência, seja alguém comum, eu vou transformar você em alguém comumente diferente. Como Jesus diz para Pedro e André, por exemplo, ele diz: venha comigo e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Venham comigo. E você conhece a história dos apóstolos, você sabe que na caminhada com Jesus, eles tropeçaram muito. Eles eram pessoas comuns nesse sentido. Pessoas que continuavam com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas num outro sentido não eram apenas pessoas comuns. Porque tinham sobre eles um chamado especialíssimo. Especialíssimo para seguir a Jesus Cristo, para andar com Ele. Mas existe algo que Jesus Cristo requer da gente. Esse é o aspecto principal dessa mensagem, dessa primeira mensagem desta série, que é o aspecto da prioridade. Jesus requer que nós entendamos que quando Ele nos chama, Ele se torna a grande referência da nossa vida. Na experiência de Eliseu, a compreensão que ele teve foi tão profunda que ele não apenas deixou as coisas para trás, mas ele se desfez das coisas que o prendiam. O gesto dele de sacrificar aquela junta de bois, celebrar o seu novo momento com as pessoas e queimar o arado, é muito simbólico, muito significativo, porque ele está dizendo: eu realmente estou numa nova proposta de vida. Eu estou ingressando numa nova direção da minha vida. Não é mais a vida daquele que está atrás do arado, apenas cuidando das coisas, do interesse da sua família. Eu tenho uma prioridade nova na minha vida. Por isso, eu renuncio às coisas que podem me impedir de dar prosseguimento a essa caminhada. Renuncio e vou assumir esse compromisso de seguir a Elias, que ele logo depois ia perceber, isso é pro domingo que vem, que era algo maior do que ele imaginava. Era algo maior do que ele imaginava. A maneira como Eliseu reagiu para seguir Elias e renunciando tem dois princípios muito importantes que Jesus também disse e continua a dizer para aqueles a quem ele chama, a quem ele convoca. Dois princípios comandaram essa postura de Eliseu e nós precisamos lembrar aqui entre nós. O primeiro princípio é que a gente não precisa entender completamente para obedecer sinceramente. Isso é algo tão importante para nós, porque muitas pessoas não se lançam plenamente para seguir a Jesus porque tem muitas interrogações a respeito de mistérios da vida na sua cabeça. Como se a gente exigisse que Jesus apresentasse certas credenciais antes para que a gente pudesse confiar nele plenamente. É interessante porque isso nós vamos ver no domingo que vem, é que efetivamente Eliseu não tinha uma noção plena de tudo que o esperava pela frente. Ele não tinha uma noção clara. Mas o que o fez largar as juntas de bois, largar o trabalho cotidiano, largar aquilo que estava sendo prioridade para a sua vida, renunciar àquilo para seguir Elias?
não era porque ele sabia o que ia acontecer adiante, mas é porque ele sabia quem o estava chamando. Essa é a grande marca da nossa vida como pessoas que são chamadas para seguir a Jesus Cristo. O que deve nos impulsionar a dizer sim, um sim grande, pleno, verdadeiro, sincero, não é a clareza plena a respeito de todas as coisas da vida. Isso nós nunca teremos. Isso nós nunca teremos. O apóstolo Paulo diz para mim e para você: olha, hoje eu conheço as coisas obscuramente, eu conheço em parte, mas só então, quando me encontrar com o Senhor lá na eternidade, é que eu vou conseguir conhecer tudo plenamente. Hoje a gente vê a coisa meio como um reflexo. Nós não temos clareza a respeito de tudo. E quem de nós pode dizer que tem explicação para todas as coisas? Nós não temos explicação para todas as coisas. Mas uma coisa a gente sabe, é que a gente caminha do lado daquele que nos chamou. Não são as explicações que comandam a nossa vida. Não é o nosso entendimento que comanda a nossa vida. Quem comanda a nossa vida é uma pessoa. A nossa resposta a Jesus Cristo não é pelas coisas que Ele pode nos fazer. Não é pelas respostas que Ele pode nos dar. Não é pelas bênçãos que Ele pode nos fornecer. Jesus nos chama para segui-lo não pelos milagres dele. Jesus nos chama para segui-lo por quem Ele é. Por quem Ele é. Numa ocasião, Jesus teve uma palavra muito dura para as pessoas que estavam ao redor dele. Gente que formava um grupo de admiradores, gente que estava sempre à sua volta. Jesus, eu imagino Jesus quase que botando o dedo no nariz das pessoas e dizendo assim: vocês estão me seguindo por aquilo que vocês estão obtendo. Porque vocês comeram e encheram a barriga. Vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pelo pão do céu que meu Pai dá. E esse texto está no Evangelho de João. Esse texto diz que quando Jesus falou isso, muitos dos seus seguidores desertaram, foram embora. E aí Jesus se volta para os apóstolos e diz: vocês podem ir, querem ir também, podem ir. E aí então Pedro, numa daquelas poucas tiradas, né? São poucas tiradas inteligentes de Pedro, são muito marcantes. Muito marcantes. Ele diz assim: Senhor, para quem nós vamos? Olha a expressão de Pedro: Senhor, para quem nós vamos? Não é para onde nós vamos. Senhor, para quem nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É esse o sentimento, é essa a experiência de Eliseu. Essa deve ser a experiência de todos que seguem a Jesus. Nós não seguimos uma direção, nós seguimos um alguém. Nós seguimos uma pessoa. É o Senhor que nos chama. Nossa resposta a Jesus não está baseada nas respostas que Ele pode nos dar, mas no caráter dele, em quem Ele é. E se Ele nos pede renúncia, e Ele pede sim, Ele diz que ninguém pode segui-lo. Se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se Ele pede renúncia, é porque ele é aquele que fez isso primeiro. Jesus não nos pede algo que Ele não tenha feito. A primeira coisa é essa. Jesus renunciou a grande parte das suas prerrogativas divinas. Jesus se encarnou, o Filho, Deus o Filho, veio para o nosso mundo, entrou em carne e osso, viveu uma existência física entre nós, sem que precisasse fazer isso por si só. A grande renúncia, a renúncia número 1, foi a renúncia do próprio Deus Filho, à sua divindade plena, a todas as características da sua divindade plena, para se fazer um de nós, por amor às suas criaturas.